vereador do meu lado para falar. Estou no ar aqui, já estamos conversando, já estamos aqui falando e já... Democracia sim, democracia não tem tempo certo para começar. O Eric fica aqui no meu ouvido, no ar, no ar, no ar. No ar eu estou sempre, Eric Funes. No ar nós estamos juntos aqui no Democratize, pelos canais de vídeo da 98, 198, 698 da Claro TV, 29.1 Digital Belo Horizonte, TV aberta, 22.7 Lagoas. Tem os nossos aplicativos na Google Play e na App Store. Você pode também nos acompanhar pelo 98live.com.br. Lá tem a aba chat para você conversar, mandar para a gente alguma pergunta, alguma ideia e também trocar ideias com aqueles que estão junto com vocês ali na aba chat. Tem o YouTube 98 Live e você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, claro, 31 99 316 9898, 31 99 316 9898. Democracia não se faz só, democracia se faz com muitas pessoas que comungam da mesma ideia, e eu tenho aqui duas pessoas que comungam dessa ideia da democracia com muito mais força do que eu, porque estão há muito mais tempo discutindo essa questão de maneira aberta, franca, como é o caso de Augusto de Franco. Você está querendo dizer que nós somos mais velhos, né, que você? Olha, eu acho que pelo aspecto da idade, não. Eu acho que nós vamos brigar sério aqui, mas pelo tempo que se dedicam ao tema da democracia, então, que é uma coisa muito cara para vocês. Diga lá, Augusto. Isso, com certeza. Nós vamos para o 12º Democratize. 12º episódio. E discutindo uma coisa vital, eu acho, nesta oportunidade, que é o que é ser um democrata? Será que o ambiente político é favorável ao surgimento de democratas? E, sendo um democrata, o que você pode fazer? Tá aí. Ser e estar democrata significam a mesma coisa, Gabriel Azevedo? Vou ter que pensar mais um bocado. Assim, de pronto, não sei te responder, não. Então, ser e estar? Ser e Foi estar. só um jogo de palavras aí, não? Ser e estar, porque às vezes eu sou e não estou. Ou às vezes estou e não sou. E é assim, né? Porque... É água aí ou não, já passamos para o segundo turno? Não, às vezes eu estou e não sou. Isso é comum, né? Eu vejo muita gente bêbado, estar ou ser? Não, eu vejo muita gente estar democrata na fala, na suposta atitude, mas na essência não é um democrata. Hoje mesmo nós vimos um discurso que esbarra Não, peguei nisso. o que você falou. Aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Se você faz uma pesquisa na população brasileira, você é a favor da democracia? Eu tenho absoluta certeza que, aliás, basta conferir as últimas pesquisas, que a maioria vai dizer sim. E aí, ou seja, estar a favor da democracia. Certamente, se estão falando que estão a favor... Eu estou um democrata. Estão democratas. Aí vem a segunda questão, mas são... Aí tem a ver com outros fatores, que é, ou mais do que defender ou ser favorável, é se comportar, né? É atuar de maneira democrática. E aí você tem um pepino na história, que é, como o conceito não é tão claro para as pessoas, vai ter quem pegue o que acha que é ser democrata e fala, claro que sou. Por exemplo, você perguntar a pessoa, você é democrata? Sim, eu voto de 2 em 2 anos, eu vou na urna e voto. Então, eu sou um democrata, eu vou lá e tal. E isso não quer dizer necessariamente que a pessoa seja um democrata. Então, eu acho que estar democrata pode ser uma coisa de defender. Não, eu sou a favor. O estar, o ser, já envolve uma série de conceitos. E por isso que eu acho muito legal a gente estar aqui nessa prosa, os três, porque certamente quem já está nessa jornada com a gente há 12 programas já captou alguns conceitos. E como a gente não impõe nada, né? A gente só aqui compartilha o que a gente leu, o que a gente experimentou, o que a gente vivenciou. As pessoas, obviamente, podem ir fisgando isso e fazendo seu próprio raciocínio. Mas é difícil, né, você chegar para uma pessoa e perguntar, você prefere democracia ou ditadura? Tem quem vá dizer, né? Mas é muito pouca aos gente. que dizem. Mas aos que dizem. É porque quem diz que prefere a ditadura, eu tenho essa, pelo menos para mim, esta percepção. Quem diz que prefere a ditadura não se vê nunca no polo prejudicado. Se enxerga sempre como amigo do poder ou como alguém que está a favor do regime. Que se supõe beneficiado por ele. Isso, claro, mas é sobretudo alguém que vai estar 100% alinhado com aquilo que o regime totalitário entrega. E eu conheço muitas pessoas que defendem. Então, por quê? Porque consideram a democracia falha. Eu sempre digo, é falha mesmo.
A democracia é repleta de falhas. E você pode questionar. Na ditadura, que também tem muitas falhas, Você não pode e eu não questioná-las. consigo ver vantagens pelo meu prisma, porque vai ter quem defenda a ditadura sobre que aspecto. Mas veja, por exemplo, a Singapura. Tem educação, tem saúde, lá é tudo certo, as pessoas... por exemplo, quando eu vejo esse saudosismo brasileiro, eu sou de 86, eu nasci com a Constituinte. Então, ao contrário de vocês dois, eu não vivenciei na pele essa coisa que, ao meu entender, é terrível, né? Mas como eu nasci em 86, Constituinte, 88 tem a Constituição, e só vivi num Estado democrático de direito, com falhas, eu não tenho aí a comparação. Mas, quando eu vejo alguém falar assim, com certa saudade, falava assim, mas naquela época não tinha corrupção. E eu sempre digo assim, mas tinha imprensa para mostrar? Tinha instituição livre para investigar? Em geral, né? as ditaduras são mais corruptas do Sim, que os todos os países meios democráticos. Mas esse é um ponto que alguém fala. Ao longo do Outra coisa que planeta. fala é, por exemplo, assim, mas naquela época não tinha violência. E eu que amo estudar urbanismo, sei que muitos dos problemas de segurança social que a gente vive hoje são decorrentes do modo da ditadura A criação tratar... dos aglomerados, Comando a Vermelho... expulsão dos aglomerados e a criação das instituições criminosas que comandam esses aglomerados, não só lá, mas também lá, isso é uma obra... E falta de governo uma obra também, aprimorada lugares, pela democracia. Agora vamos lá, o cara diz, eu prefiro a democracia. Ele é um democrata? Bom, ele pode ser um democrata. Ele não é necessariamente um democrata só porque ele prefere a democracia em comparação com a ditadura. Mas o que é ser um democrata? Aí é que entra a questão. Gabriel já falou aqui, não é lá em 2 anos na urna votar. Né? Sobretudo num país em que o voto é obrigatório, né? Ainda que a multa por não votar seja irrisória, mas é obrigatório. Agora, o que é ser um democrata? Quer dizer, há uma diferença entre você concordar com a democracia e preferir a democracia a qualquer ditadura e você ser um agente democrático. Mas Augusto, eu tenho que falar uma coisa para você. Augusto, eu sou uma pessoa que convivo tão bem com meus pares, eu sou tão aberto à democracia, mas se tem uma questão que não consigo entender, a tal da ideologia de gênero. Então, eu sou democrata. Ele veio assim, já jogou essa. Mas eu aqui sou no meio, democrata. Ô, Augusto, eu sou um democrata. Eu ouço todo mundo que está ao meu lado, o meu grupo de amigos. Mas a democracia não tem a ver com ideologia, nem ideologia de gênero, nem qualquer outro tipo de ideologia classista. Porque hoje a esquerda está dividida em duas partes, né? A esquerda da luta de classe, que é a esquerda tradicional, classista, que é hegemônica, e a esquerda da luta pela afirmação da identidade. Sim. Aí pode ser de gênero, de raça, de cor. Bom, essas duas partes elas estão hoje em disputa no campo da chamada esquerda. Agora, a democracia não tem a ver com esquerda, com direita. Isso é um modelo, vamos dizer assim, é um esquema explicativo que não dá conta da democracia. A democracia tem a ver com o quê? Não é você acreditar num conjunto de princípios, de crenças, de normas, não é isso. É você se comportar como um democrata. E o que é se comportar como um democrata? No sentido de ser um agente democrático. Bom, em primeiro lugar, resistir a qualquer tirania. Essa é básica. Questão fundamental. Questão fundamental. A democracia nasce como resistência à tirania. Ela depois renasce no século XVII, na Europa, na Inglaterra, como resistência novamente à tirania. Nos Estados Unidos, como resistência à tirania. No que havia de democracia na França, como resistência à tirania. Então, esse elemento é genético, é constitutivo da democracia. Então, se você é um agente democrático, você resiste à tirania. De qualquer lado que ela De qualquer lado. Nós, por exemplo, o Gabriel é mais novo, mas eu e você, que vivemos um período da ditadura militar, porque quando a ditadura militar chegou aqui, eu tinha 14 anos, então eu vivi toda a minha idade adulta resistindo à ditadura militar e sendo perseguido por ela. Dureza, né? É porque a perseguição, quando o Augusto fala, eu tinha 10 anos quando a ditadura militar chegou ao país.
A perseguição, ela 14 se via. eu tinha. Eu tinha 10. Então, se eu tivesse lá, eu tinha tinha sumido, 10, você com tinha certeza. 14. Com essa minha boca... Não, é porque eu sou você é mais novo que eu. Eu sou de 55. Eu sou de 50. Então, eu tinha 10 anos, você tinha 14. Quando chegou a ditadura militar no Vocês Brasil. eram novinhos, beleza. Éramos novos. Não, Aos chegou em 10 64. 64, Então, eu tinha 9 anos para 10 anos. Eu ia fazer 10 anos. Exatamente. Eu ia fazer 10 anos Ia naquela fazer 10 oportunidade. E aí, a diferença que se diz é o seguinte: existem aqueles perseguidos diretamente pela ditadura, aqueles que eram perseguidos porque havia um sistema persecutório, Sim. fiscalizador, entreguista, que fazia a constituição da ditadura, e a gente via muita gente ao lado da gente que não tinha nada, nenhum traço de comunista ou de revolucionário, que acabava por ser uma pessoa que professava suas ideias sendo perseguido. Isso a gente via. Uhum. Mas existia uma outra tipo de perseguição, e aí na minha adolescência eu comecei a perceber muito claramente isso, que era a perseguição às ideias. Sim. Então Sim. você não podia ter nenhuma ideia que não estivesse compartimentada dentro da cartilha da ditadura. E era um tipo de perseguição que é tão danoso quanto a perseguição policial. Tão danoso quanto o cerco policial em cima de uma pessoa. É uma polícia de ideias. Uma Né? polícia de Para ideias. voltar no... Você falou, então, primeiro resistir à Tirania. tirania. Segundo, não basta você resistir à tirania, porque você pode resistir à tirania, lutar contra uma ditadura, e isso não garante que você seja um democrata. Durante esse período todo que eu, pessoalmente, lutei contra a ditadura, eu não tinha me convertido à democracia, vamos usar essa palavra. Muito bom você falar isso, porque às vezes eu falo assim, eu vejo, né? Tal pessoa lutou contra a ditadura. Verdade, tem seu mérito lutar. Às vezes lutou Mas contra uma havia- ditadura para Vai- colocar outra Isso, ditadura no lugar. exatamente. Isso, É. assim, até porque o Exatamente, mundo, essa é a questão central. a ditadura brasileira, propriamente, ela está inserida no contexto da segunda onda de autocratização, ou seja, a Guerra Fria salpicou o mundo de ditaduras, Sim, sim. as ditaduras mais alinhadas aos Estados Unidos e as ditaduras mais alinhadas à União Rússia. Soviética, né? E você tinha no Brasil, aliás, é uma espécie de karma do centro moderado, do democrata liberal, está sempre entre um conflito maior. Então você tinha o regime, o militar, a arena, né, aquela coisa toda do partido do governo. Você tinha os militantes, os guerrilheiros, né, movimento MR8, todos Vanguarda, muito ligados à Internacional, Via Palmares Palmares e tal, aham. que queriam, claro, tirar esse regime, mas criar o seu governo popular totalitário Que também. era totalitário também. Não, E- na ideia, na essência e na Não, prática. total. E na Total, prática. total. Então, E se fazer retroalimentava. E você tinha os caras, tipo assim, um Ulisses da Vida, um MDB, as pessoas que queriam tirar o regime totalitário e implementar uma democracia no Brasil. Esses sempre foram poucos. Sempre foram muito pouquinhos. Então, tem uma conversão à democracia. Eu falei que a gente lutava, não basta você lutar contra uma tirania, embora isso seja necessário, Claro. não é suficiente. Não basta você lutar. É um princípio Tal como fundamental. os atenienses lutando contra os persas, que é o grande Era um nascimento. princípio, é um princípio fundamental, mas não é garantidor. Não, Isso, não é suficiente porque nós já explicamos aqui agora, não é? Porque você pode querer implantar um outro regime autoritário, não é? No lugar daquele regime autoritário. Você pode querer destruir a ditadura do Batista e instalar a ditadura do Fidel. Sim. Você pode, em suma, vai por aí. Agora, além disso, o que é necessário para caracterizar um agente democrático? Não é só o cara que vai lá votar, embora numa democracia representativa, a gente tem que Votar é votar. essencial, Votar é essencial. É também aquele que é capaz de ser um fermento na massa. Ele fermenta o quê? O processo de formação de uma opinião pública. Porque, veja, numa democracia, quem tem que ser democrático mesmo é a opinião pública. Então, não é que todo mundo, toda a população vai ser democrática. Toda a população pode concordar, ou a maioria concordar com a democracia, assentir, achar, tudo bem, esse é o regime aqui melhor que nós temos, mas não basta isso, não é? Quer dizer, é necessário que a opinião pública, que é um conceito complicado e talvez seja bom falar um pouquinho dele.
A gente, depois dos institutos de pesquisa de opinião, ficou achando que a opinião pública era a soma das opiniões privadas. Não é. Se fosse assim, não precisa de eleição nem campanha. Eu contrato, sei lá, o IBGE, ele vai de casa em casa, recolhendo a opinião de todo mundo, coloca no computador, soma, fala... Então, por que isso não vale? Por que não adianta eu contratar um instituto de pesquisa de opinião para aferir a opinião pública? Porque eu não vou estar aferindo a opinião pública, eu vou estar aferindo a soma das opiniões privadas. Uma coisa só é pública se for publicizada. E o que transforma a opinião lá do Augusto, a opinião do Gabriel, a opinião do Paulo, que são privados, em opinião pública? É o processo de interação com as outras opiniões. Então, a opinião pública ela emerge da interação. No fim, vai, vamos dizer, prevalecer não uma opinião que destruiu as outras, mas uma opinião que se combinou com as outras, a construção das opiniões. Exatamente. Deixa eu tentar amarrar. Foi gerando então, uma opinião esse pública. Democrata vai ser uma espécie de agente. Ele é um agente fermentador. Ou seja, processo. É como se você jogasse sonrisal na água ou fermento na massa. Fermento na massa. Fiz propaganda, desculpa. Mas assim, qualquer coisa efervescente. Ou seja, ele vai pegar algo que está mais ou menos parado ou menor e vai fazer isso se expandir. Aí essa pessoa pode ser, sei lá, um médico de uma cidade pequena que conversa com as outras, um cara que apresenta um programa de rádio, um líder comunitário, um agente social, pode ser qualquer presidente de uma associação, ou seja, ele aglutina as pessoas em torno de algumas ideias contrárias à tirania e favoráveis a um processo democrático. É isso? Exatamente. Então, um democrata, para ser democrata mesmo, ele tem que, digamos, expandir o seu limite. Não basta ele falar assim, não, eu concordo, estou de boa, acho legal. Ele tem que projetar-se e atuar pelos outros e com os outros para uma sociedade mais democrática. É isso? Isso. Bom, eu tenho que ir para o intervalo agora. Queria deixar a continuidade da nossa prosa, porque uma coisa que me vem à cabeça agora é, no cenário atual, o que um democrata pode fazer. Pode perguntar para as pessoas que estão nos acompanhando, assim, pode. Já que a gente conceituou que o democrata é tipo essa pessoa que faz alguma coisa e tal, se a gente tem na nossa audiência agora pessoas que se consideram democratas e por quê? Tipo, eu sou democrata porque no meu bairro eu faço isso. Eu sou democrata na minha escola, eu faço isso. Então, só para a gente pegar os exemplos e falar, não, está aí um democrata. Está lançado o desafio. Né? Você que está nos acompanhando agora. Passar no crivo. 3199369898 ou pela aba chat do nosso site, 98 Live, ou pelo YouTube. Se você é um democrata, diga sim, sou um democrata e por que você se considera um democrata. Mas o Juber, do Itapuã, está dizendo assim, boa noite, caros súditos do Brixtão. Parabéns pelo 12º programa. É o Jubert, lá do bairro Itapuã, que brincou com o Brixtão criado pelo Augusto de Franco no último programa. Legal. A República do Brixtão. Vamos para o break? Vamos para o break, a gente volta rapidinho. Aguarda aí. No capítulo anterior. Inacreditável, mas 2 bolinhas de gude estavam no escuro. Daí a bolinha de trás diz pra outra: cuidado com a escada! Cadê? Piadas de feriado. Chegamos no fundo do poço agora do livro de piadas, Eduardo. Agora acabou do Z. Você já conhece o Multi da Claro? É assim, você escolhe o que quer e quanto quer. Quer acelerar no celular com Claro 5G+? É só escolher e aproveitar os benefícios. E Fibra Mais, pra família inteira jogar, trabalhar, maratonar. Quanto? Quer o melhor da TV e do streaming juntos? Com Claro TV+? Você que manda! É do seu jeito. Vem pra Claro, faz seu Multi e aproveite as vantagens. Vai pegar a estrada? Lembre-se, acostamento não é extensão da pista, hein? Motorista do Bem, uma campanha da Rede 98 na Semana do Trânsito. Siga as redes sociais da 98. Fique por dentro das últimas de todos os assuntos. Acompanhe os melhores momentos da programação e o que rola nos bastidores. Rede 98 Oficial no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Você sabia que o ENARI é o maior exame de residência na área de saúde do Brasil?
Essa é uma iniciativa do governo federal por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal do Ministério da Educação. O ENARE foi criado para selecionar profissionais e estudantes da área de saúde para programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional em todo o país. Neste ano, o número de oportunidades está ainda maior. São mais de 5.000 vagas em 114 hospitais e instituições de saúde de todo o país. Profissionais de saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 19 de setembro pelo site enare.ebser.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Qual que é a vantagem, principalmente, que eu estou vendo do Atlético no segundo turno? O Atlético não tem mais Libertadores e nem Copa do Brasil. Agora ele foca só no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro? O Cruzeiro recebeu reforços importantes nessa janela. Então eu estou otimista. Eu acho que nós vamos ter um segundo turno melhor. Bom, de volta aqui com o nosso Democratize pelos canais de vídeo da Rede 98 e a gente estava falando das condições para ser um democrata. Um agente democrático. Um agente democrático. A primeira, você disse, ser o fermento. Primeiro, ser contra a tirania. Não, primeiro é ser contra a tirania. Segundo, primeiro é ser contra a tirania, o que não garante que você será um democrata, já pelos princípios ditos pelo Augusto. A segunda é ser o fermento dessa massa, dessa ideia, aquele que vai lá, que faz com que aquilo cresça, se avolume, para que a opinião pública resultante seja democrática. E você estabelece a diferença entre a opinião privada e a opinião pública. Sim. E chegamos agora em mais um processo para se identificar um democrata. Eu acho que a terceira condição do agente democrático é o seguinte: a democracia é um modo não guerreiro de regulação de conflito, né? Como é a política, né? A política é sempre um modo de regulação de conflito. A democracia é um modo não guerreiro, porque tem duas maneiras diante de um conflito de você se comportar. Ou você vai lá, elimina o polo que você responsabiliza como responsável pelo conflito, essa é a maneira guerreira, não é? Ou você tenta resolver aquele conflito de modo não guerreiro, não é? De modo, vamos dizer, mais do que pacífico, paseante, não é? Então, essa é a terceira condição. Se você faz guerra, imagine que a política é luta, o tempo todo luta. Nós contra eles, nós ricos contra e eles, pobres. entendeu? Luta de classes. Lutas de classe. Luta do pobre contra o rico, luta do país pobre contra o país rico. Todo mundo que investe na luta não está investindo na solução propriamente democrática dos problemas. Então, essa é a terceira condição que já desqualifica muita gente, não é? Porque, por exemplo, entre os que lutaram contra a ditadura militar no Brasil ou contra outras ditaduras no mundo, muitos eram guerreiros, alguns até eram guerrilheiros, não é? Aqui no nosso caso, não é? Ou seja, eles estavam fazendo uma luta, eles não estavam procurando regular os conflitos de modo democrático propriamente dito. Então, acho que esse é o terceiro critério do agente democrático. Agora, isso não pode parecer um processo de estagnação da indignação? Quando a gente olha e fala assim, bom, já que eu tenho que ter o meu modo paseante, eu não posso ter processos de irracionalidade. Não, pera lá. Isso é eu estou levantando uma questão. Estou levantando uma questão para a gente própria. Vamos lá, meu amigo democrata. Eu estou levantando uma questão. Na resposta do comportamento, eu lhe respondo. Tá. Porque democracia não é um cemitério. Sim. Veja bem, isso é muito interessante. Ser um democrata não é ser um monge, não é ser um anjinho. Não, ser democrata envolve discordar, ser intenso pelo que você acredita. Ter coragem. Claro, tudo isso faz parte. É porque, aprendi com Augusto, o contrário de guerra não é paz.
Aí que tá. Vontade de guerra é política, que é uma forma não violenta de resolver as suas diferenças. Então, o que me chama muita atenção, às vezes, assim, quando uma discussão desvala para briga. Até o momento em que você está intenso nas palavras, discordo, está quente o debate, isso é democracia. Claro. Na hora que vem um soco, ou puxa uma arma, aí passou. O calor de debate, o calor das ideias, a intensidade de diferença do que as pessoas pensam é muito importante. Até porque você tem que saber defender suas próprias Claro, ideias. isso é fundamental. Então, assim, tem coisa que nós dois discordamos veemente, assim, no rádio. E algumas vezes. No programa, assim, aí o povo estão brigando. Não estão brigando, estamos discordando. Isso tudo é da democracia. E a paz não é a paz, como disse o Gabriel, dos cemitérios. Lógico. E também não é a paz dos impérios. Lógico. Porque quando você começa a falar, a Pax Romana, a Pax... Quando você começa a falar muito em paz, tendo como modelo a paz de uma potência que vai impor a paz, aí você saiu fora do campo da democracia. Por isso que toda proposta de paz que não leva em conta a natureza do conflito e a maneira democrática de regular esse conflito, ela é antidemocrática, acaba sendo uma proposta autocrática, não é? Essas questões são fundamentais para que as pessoas possam entender. Eu estava até lembrando daquela música da Minha Alma, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Boa. Essa letra é fantástica. E eu tenho aqui eu te respondi isso? A pergunta? Respondeu muito claramente. Até você falou que a diferença entre você ser ser pacífico não quer dizer que você seja uma pessoa que prega a paz. Não, às vezes pode ser pacífico por exemplo, por falta de opção. porque eu acho assim, tem duas confusões nessa história. Às vezes, uma pessoa pode ser extremamente antidemocrática, sendo doce e sutil. Exato. Os meus vilões mais detestáveis são os doces. Por exemplo, eu vou pegar um aqui que sempre me causou repulsa. A professora Dolores Umbridge, do Harry Potter. Aquele é o meu tipo de gente mais detestável. Tipo assim, ela é um doce, rosa, toda bonitinha, com os gatinhos e tal. E é uma megera. É cruel nos atos. É totalitária nas ações. Né? Mas sutil nas palavras. Sempre muito cordial. Polida e educada. Polida. Esse tipo de pessoa existe muito. É uma pessoa que nos gestos é completamente sutil, mas nas ações é uma autocrata, foda. Sim. E ao mesmo tempo você tem pessoas que são, um arrobo, fala, grita e tal, mas que em essência são democratas. Porque às vezes gritar, reclamar, xingar numa democracia, diante da defesa de uma ideia que seja justa, é muito importante. Né? Sim. É isso. Jusemar Souza diz que quanto mais nos ouve, menos achando que sei, mais me convenço que nada sei. Muito obrigado, meu caro Jusemar, porque nós também estamos na mesma situação. Cada vez que nos ouvimos, vamos chegando a isso. A Sandra Malta lança uma pergunta. Boa noite. Meus colegas professores no Estado vivem falando em democracia sem entender, principalmente no Estado, que existe a hierarquia. Não há como um diretor de uma escola estadual, por exemplo, ser democrático em relação às solicitações dos professores, sem cuidar para que a hierarquia seja respeitada. E pede a nossa opinião. Essa é complexa. Porque, em geral, a hierarquia, ela é um padrão de organização. A hierarquia quer dizer o seguinte, é uma estrutura mais centralizada do que distribuída. Isso é a hierarquia. Então, como é que ela se estrutura e se manifesta? Quando você tem diferentes níveis de poder. É como se fossem os degraus de uma escada. À medida que você vai subindo nos graus hierárquicos. A hierarquia, que é piramidal, não é? Ela é a palavra hieros mais arqué, quer dizer, o poder do intermediário, o poder do sacerdote, o poder sacerdotal, não é? O poder da burocracia, não é? Ela é um padrão de organização que é mais próprio ou é mais consonante com a autocracia, com o modo guerreiro de regulação de conflitos. Você pode ver que toda instituição guerreira,
é extremamente hierárquica. Porque a guerra exige esse tipo de ordem pré-estabelecida. E não a ordem que pode emergir das interações. E como fazer para que essa ordem que emerge das interações aí é que vem uma coisa, não é? A democracia, ela não combina muito bem com o padrão hierárquico de organização. Embora é de outra natureza, né? A democracia é política. É um modo de regulação de conflitos político. A hierarquia é um modo de organização social, não é? Só que há correspondências entre essas coisas, não é? Se você tem uma estrutura hierárquica, é muito mais difícil democratizá-la. Eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito, que é a democracia corintiana. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. A democracia corintiana é um delicioso exemplo. Você tinha na época, quem era? O Sócrates, Casagrande, Vladimir e outros. Muito bem. Eles chegaram lá no Corinthians e disseram, nós vamos agora mudar aqui a dinâmica. E nós vamos decidir democraticamente o que vai acontecer, escalação, como é que vai ser, como é que não vai ser, se vai ter treinos. Em suma, estabeleceram uma democracia e era uma experiência hiper bacana. Muito bem. Foi possível realizar. Por que não perdurou? Porque essa experiência democrática se chocou com a estrutura do clube, que era hierárquica. Sim. Então, não é que não seja possível você fazer ensaios de democracia em estruturas hierárquicas. É que elas vão ter menos chances de perdurar. Sim. Quando a democracia nasce, ela só pode nascer porque ela nasceu numa rede mais distribuída do que centralizada, que é o pessoal que foi jogar conversa fora na praça. Saiu de casa, foi jogar conversa fora na praça e ali foi nascendo as redes de conversações que deram origem à democracia. Se eles fossem para dentro de uma academia, Paulo, se já existisse na época a academia de Platão ou o liceu de Aristóteles, não existia. Apareceram depois. Mas se existia outras organizações fechadas, como, por exemplo, sei lá, o sodalício pitagórico, existia outra, não é? Se a democracia fosse experimentada dentro dessas estruturas hierárquicas fechadas, ela não teria chegado até nós. Posso somar na professora? Pode. É porque são dois, somando o que o Augusto falou, são duas estruturas. A primeira é a parte do governo política, ou seja, a população mineira vai às urnas e elege um governador. E elege 77 deputados estaduais que vão fazer aí o contraponto do legislativo e do executivo. Este governador define os seus secretários políticos e cria diretrizes para as diversas áreas. Isso vem do povo, né? E aí, na hora da campanha, das propostas, este governador, esse candidato, pode falar, eu quero um sistema educacional que funcione assim. E, na verdade, aí o sistema educacional ainda tem um outro problema, porque mesmo sendo uma unidade federativa com autonomia política e administrativa, está submetida. Então, essa conversa começa num outro momento, que é a eleição do presidente, que vai escolher o ministro da Educação, e dos senadores e deputados federais que vão decidir as leis que organizam a educação no Brasil. Olha que confusão. O Conselho de Educação. Tudo. E aí, ao mesmo tempo, este governador vai encontrar uma estrutura de servidores públicos permanente do Estado, né? Que tem seus códigos próprios, estabilidade e tudo mais. E que, já ali sacramentados na máquina, tem as suas visões do que pode ser melhor, o que pode ser pior. Você vai ter um conflito e estabelecer um sistema mais distribuído de educação, que eu acho que seria muito importante. Eu sou, pelo menos eu, contrário a essa coisa, né, que tem um modelo só. Eu acho que a ideia, né, de ensinar do mesmo jeito nos Pampas e na Amazônia deve ter um problema aí, né? Acho que quanto mais local você ter o modelo, é melhor. Até porque a conversa não é a mesma, né? A forma de entender o mundo não é. Né? Você tem tudo completamente e outra, diferente. É como o Augusto falou, se você tenta criar modelos democráticos num sistema muito hierárquico, e aí a Federação Brasileira, que é o que a gente ensina em Teoria Geral do Estado, é muito falha, porque ao inverso, a gente ensina isso na aula assim, Paulo, os Estados Unidos têm uma federação centrípeda, né? Ela começa na borda,
Faz tempo que eu não dou essa aula, ou é centrífuga, mas ela começa na borda e vai para o centro. Já a brasileira é centrífuga. Ela vai no centro. Ela surge ali no distribui. Império, depois vai para Brasília, as decisões vão lá e se impõem no restante, né? Então, na hora que você tem uma federação às avessas, como é o caso da nossa, o município, o poder local, Perde autonomia, o poder... né? Gente, o Brasil é tão maluco nesse aspecto que vereador tem mais função legislativa do que deputado estadual. Primeiro, os constituintes definiram o que o deputado federal faz. Praticamente tudo. E a União, praticamente tudo. Aí vamos ver o que sobra para os municípios. Segundo lugar. E depois vem os estados. Fica pouco. Por isso, as assembleias legislativas, elas têm no seu bojo de conjuntos de lei pouquíssimo, porque falta autonomia. Então, a pergunta da professora abre para vários assuntos, mas em geral é isso. É duro estabelecer relações democráticas num ambiente extremamente hierarquizado. E eu tenho que ir para o intervalo agora, a gente vai para o intervalo rapidinho, volta com o terceiro bloco do Democratize nesse episódio número 12. Rapidinho que a gente está de volta. A gente tem que aí estar estimulando, porque uma bisteca suína, por exemplo, você encontra o quilo de R$ 12,95 a R$ 29,90, uma diferença de 130%. Pezinho de porco, Paulo, olha só, de R$ 5,95 até R$ 17,80. Feijoada cara, hein? De variação. Porquinho caro. Quando você fala na picanha, você não está falando daquela picanha de wagyu do... Não, hipótese nenhuma. Kertzmann, não. É. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo para você. Envie um WhatsApp para 994525005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994525005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Você ligou para o Saque 98. Se você quer escutar o Paulo Leite Pistola, tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Aqui, velho, deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão trabalhando, mas chegou uma mensagem no meu aqui, ó. Presta atenção. Fala, galera. Aqui é o Jeff. Tudo bom com vocês? Mandar uma mensagem, um amigo meu quer mandar uma mensagem para vocês aqui rapidinho. Acho que foi isso mesmo que ele falou. Falou, galera. Meu Deus. Eu respondo, hein? Quer fazer de novo ou ficou bom? Você ligou para o Saque 98. A Crona apresenta o lançamento mais quente do mercado, linha CPVC Ultraterm Crona, desenvolvida para trazer mais praticidade para instalações de água quente. Garante a estanqueidade e não requer ferramentas especiais para instalação. As juntas são soldadas a frio com adesivo plástico. A linha CPVC Ultraterm Crona também tem muita durabilidade, não incrusta e tem uma vida útil estimada em mais de 50 anos. Isso também significa um ótimo desempenho, sendo mais eficiente contra impactos. Ela tem baixa condutividade térmica, por isso não precisa de isolamento. E ainda proporciona água quente por mais tempo. É livre de corrosão e imune à degradação por substâncias contidas na água, não propaga chamas e atende às principais normas brasileiras. Nova linha CPVC Ultraterm Crona. Um banho de tecnologia, inovação e qualidade. A Crona é show. Bom, de volta com mais um Democratize, mais um bloco do Democratize de hoje, do episódio número 12. Você pode participar com a gente ou pela aba chat 98live.com.br ou pelo YouTube, ou então no nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Hoje nós tivemos o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Por tradição, esse discurso é feito pelo presidente brasileiro ou pelo chanceler brasileiro enviado.
Vamos lembrar um pouquinho dessa tradição, porque tem gente falando que por que o Lula? Então vamos que em 1948, na primeira Assembleia Geral, por seu esforço na criação do Estado de Israel, pela sua determinação em conduzir uma política amistosa e por ter aderido à ONU em primeiro momento, o chanceler Oswaldo Aranha, brasileiro, ministro das Relações Exteriores de Getúlio Vargas, foi convidado para presidir a primeira sessão e fazer o primeiro discurso. E assim o fez em 48, 49, 50 e 51. Em 52, 53, 54 e 55, houve um revezamento de primeiros discursos dos países que pertenciam a essa organização. Em 56, decidiu-se preservar uma tradição em homenagem a Oswaldo Aranha. E aí trouxemos de volta para o Brasil a responsabilidade de ser dos países pertencentes à organização aquele que faria o discurso de abertura. Isso aconteceu de 56 até agora, com exceção de 83 e 84, onde o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos quis ser ele o primeiro a discursar. Fora isso, sempre é um presidente ou um chanceler brasileiro quem faz o primeiro discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Posto isto historicamente, para que as pessoas não tenham dúvidas de que esse é um processo histórico, um processo daquela organização, daquela entidade, eu queria que vocês avaliassem o discurso de Lula hoje, em termos gerais e até sob o ponto de vista da democracia. Aonde avança o discurso de Lula e aonde retrocede o discurso de Lula? Olha, Lula fez um discurso lido, não é? Foi um discurso preparado pelos assessores. E aí tem a vantagem de, quando faz assim, não cometer tantas incorreções, não é? Não cometer também atentados flagrantes à democracia, como ele tem feito quando fala de improviso, né? Então foi um discurso mais enquadrado. Agora, mesmo assim, enquadrado porque é um discurso que estava escrito, não é? Estava planejado. Agora, mesmo assim, ele não tocou em alguns pontos que são centrais para um país democrático. Por exemplo, a questão da defesa dos direitos humanos, não é? Ele reclamou do embargo feito a Cuba, que foi decidido pelo Congresso americano, porque Cuba, depois da Revolução do Fidel, ela se apropriou das empresas americanas que estavam lá. Então, bom, não vou contar a história toda aqui, que é bastante conhecida também. Então, ao reclamar do embargo, você tem também que fazer uma certa sinalização de que é saudável o fim do embargo econômico parcial que Cuba sofre até hoje, mas que Cuba tem também um dever de casa, que é respeitar os direitos humanos, o pluralismo partidário, em suma. Cuba é uma ditadura à moda antiga, não é? Só tem um partido e não é uma ditadura nem eleitoral. E se pensarmos bem a respeito de hoje, ele vai para Nova York vindo de Cuba, onde ele faz um discurso totalmente no sentido contrário ao que ele acabou de fazer na Assembleia da ONU. Bom, então é um discurso, eu acho que no geral, meio terceiro-mundista, sabe? O terceiro-mundismo, os ricos, países ricos, nós temos que ser contra. Quer dizer, é um discurso, no fundo, anti-americano, sem dizer claramente que porque foi um discurso diplomaticamente redigido. Agora, a reivindicação que o Lula insistiu nela, que é a de entrar no Conselho de Segurança, uma reforma do Conselho de Segurança, eu acho que, além de inócuo isso, porque eu acho que o Brasil não vai entrar assim, o que o Conselho de Segurança precisa é de uma reforma, não com a entrada do Brasil e de outros países. E sim, ele não pode ter o poder de veto que paralisa. Porque, por exemplo, a Rússia, o Putin, faz parte do Conselho de Segurança. Então a ONU não pode se meter em nenhum conflito, porque ou a Rússia ou a China vão e vetam, porque tem poder de veto. Então teria que lutar por uma reforma da ONU, não querendo entrar em organismos autocráticos, e sim querendo democratizar, dar mais poder à Assembleia Geral, né? Nada disso está na pauta do Lula. Mas
de uma certa maneira, para o Brasil, foi menos vexaminosa essa participação do discurso lido do que as outras intervenções que o Lula tem feito. Até porque ele vem de 2 intervenções bastante desastrosas, da cúpula do G20 e do seu discurso em Cuba, em Havana, onde ele comete uma série de deslizes. Augusto, queria uma opinião sua e do Gabriel em duas questões que hoje eu ouvi com muita atenção o discurso do Lula, e mais de uma vez, para tentar entender que caminho ele pretendia chegar. Do ponto de vista econômico, eu acho muito estranho alguém combater o capitalismo ou o neoliberalismo, como ele fez questão de ressaltar várias vezes no seu discurso. Ele diz que a extrema-direita nasceu nos escombros do neoliberalismo. Exatamente. E é tão estranho quando fala isso e, ao mesmo tempo, ele cobra dinheiro dos países. Como é que eu posso atacar aquele sistema e dizer você tem que me pagar uma conta? Fala, Gabriel. Tem que falar, não. Não, mas é para a gente entender. Porque eu acho assim, eu sinto que nós temos 3 questões aí. A primeira questão, quando você vence uma eleição para um cargo de presidente, ainda que você já esteja pensando talvez na próxima, é salutar para o país que você esqueça um pouco o discurso apenas para os seus e tente fazer um discurso mais para o Estado, né? Uma percepção que eu tenho do Estado brasileiro, do campo internacional, é que, democraticamente, nós deveríamos nos aliar mais, sob o ponto de vista do mundo ocidental, ao intenso esforço do Biden de criar um campo democrático, né? Há uma ideia de uma Liga Democrática de Nações, que isso reúne Américas, Europa, Oceania e alguns pontinhos. Para mim, esta é a dicotomia principal do planeta. Segundo, quando você está no jogo internacional diplomático, tem um interesse econômico, de transação comercial e tal. Mas se ele começa a falar mais alto, e aí eu sinto que é aí que ele vai na direção do Brixtão. A curto prazo parece bom, mas se o mundo vai perder nas amarras democráticas, depois fica muito difícil controlar as amarras comerciais. Né, OMC, todas as outras grandes entidades que controlam comércio predatório e tudo mais. E o terceiro ponto, eu acho que o Brasil precisa liderar de uma maneira mais eficiente o retrocesso democrático na América Latina. Hoje você tem muito claramente uma Oceania, pelo menos a Austrália e Nova Zelândia, muito democráticos. Tirando ali os outros países, tem Indonésia e tal, mas né, você tem isso. Você tem uma Europa, mesmo com as dificuldades, extremamente democrática. Os Estados Unidos também. Já, por outro lado, a África e a Ásia estão morro abaixo em matéria de democracia. E quem fica ali no meio termo somos nós, a América Latina, numa espécie de dança do caranguejo, indo um pouquinho para lá, indo um pouquinho para cá, depender de eleição. E o Brasil tem esse papel regional muito importante. E o quarto ponto, eu falei 3, mas eu vou adicionar um, o Brasil... Aí nisso eu acho que o Lula acerta, eu vou defender aqui. Ele tem uma grande chance de ser escutado no cenário internacional, que é ser o líder pela sustentabilidade. Sim. Esse é o assunto que interessa o mundo. Mas que engraçado, você está falando uma coisa que me incomodou hoje no discurso de Lula. Me incomodou e me incomoda muito o tratamento que Lula dá a Marina Silva como um bibelô, como algo que seja o garantidor de que ele faz na sua nação uma política sustentável. E ele faz isso porque hoje algumas imagens mostravam ele exibindo Marina Silva como uma... Mas a Marina Silva é um trunfo internacional, ela é respeitada. Mas ela é massacrada aqui dentro, e é uma dicotomia de discursos, porque aqui dentro ela perde a voz, aqui dentro ela é desrespeitada. Aí, Paulo, eu vou ser bem realpolitik. Qual que é a situação do presidente? Aí, me permite ser muito sincero. O Brasil tem uma falha de sistema, já falei isso algumas vezes aqui na 98, você vota para o presidente e você vota para o parlamento sem conexão. Né? Então, você entrega para o presidente, seja ele qual for, um Congresso desconectado com o Poder Executivo. A base congressual que o presidente busca para a governabilidade discorda ideologicamente dele. Não é uma base ideologicamente formada, é uma base alugada, na base de uma troca ali ou acolá. Quando o governo começa, ele tenta pincelar para
aqueles que elegeram o presidente, 51% da sociedade, sinais. Então, na hora que ele coloca, por exemplo, a Ana Moser no Ministério do Esporte, ele passa uma mensagem, ao meu ver, muito positiva. Mas aí a demite sem sequer ligar para ela. Sim. O que eu digo é, por que isso aconteceu? Eu acredito, nem é porque ele não gosta da Ana, não é porque ela vinha fazendo um mau trabalho. É porque a realidade do nosso sistema se impõe de uma maneira muito brutal, que é a busca pela governabilidade. Então, e tem outro problema, né? O Brasil tem, numa só figura, como nos Estados Unidos também é assim, a chefia de Estado e a chefia de governo. Nós não somos o Reino Unido, em que o rei Charles pode sair pelo mundo defendendo a sustentabilidade, o que é verde, o que é ambientalmente correto. Isso não tem impacto lá dentro. Não, enquanto o primeiro-ministro vai tocando ali o síndico, a composição de forças do parlamento britânico, com uma facilidade. No caso inglês, é primeiro-ministro quem já forma uma maioria congressual. Então, pelo menos eu ainda vou num modelo melhor. Vamos pegar a Alemanha, né? As pessoas vão para a urna, elegem os seus representantes, eles formam a maioria congressual que passa a ter o primeiro-ministro. E ainda tem, pouco se sabe, mas o presidente, que é o chefe de Estado. Confunde um pouco. Veja, e as pessoas sabem, eu sou crítico ao presidente, mas aqui acho que nosso propósito desse programa é sair um pouco do rame-rame das análises políticas mais superficiais. Você veja o desafio, não é do Lula, de qualquer pessoa. Qualquer presidente Qualquer da República presidente. Isso é um problema sistêmico brasileiro, democrático sistêmico. Você tem um processo eleitoral representativo em que a maior parte dos candidatos é submetida a um modelo partidário não democrático, né? Os partidos vão ali fazer suas escolhas de forma questionável, vou dizer assim. Os partidos, com todo respeito a eles, sabem o que eu estou dizendo. Aí você tem uma Câmara de Deputados de 513 que é eleita quase como uma coxa de retalhos. E um presidente, que é eleito no segundo turno. O presidente não foi eleito com a maioria significativa. Ou seja, ele chega no poder com um país dividido. Passou raspando. Sociedade dividida. O Congresso que foi eleito é muito mais pró a sociedade que não votou no Lula. Então, ideologicamente, bancadas mais organizadas para o agronegócio, bancadas mais organizadas para interesses outros, eu não estou dizendo que são errados, estou dizendo que são outros, Sim. ao da Marina Silva, que questionam a Marina Silva, vão impor ao Lula um problema. Na prática, o governo tem que sinalizar para esses setores. Vou pegar, por exemplo, a questão da... Não vou dar aqui uma opinião sobre o tema, mas a questão da perfuração... Exploração de petróleo na margem leste. Tá. Você tem um país vizinho que faz a exploração. Sim. Né? 2 até países vizinhos, estou ruim de geografia no momento, mas alguém faz ali. E é o argumento para parcela do governo para a gente fazer também. E você tem uma posição contrária da ministra. É difícil, num governo, chegar num consenso. Sobretudo porque tem muitos interesses. Só que quando você chega no campo internacional, e eu acho que vou defender ele, entendeu, Paulo? Sobretudo vindo de um cenário anterior, em que não havia menor boa vontade de escutar o Brasil sob o ponto de vista da sustentabilidade, colocar a Marina como um frontão, ainda que ele não seja tão coerente com o que está se fazendo aqui, é a opção. Porque também não dá para você chegar lá e falar assim, não, deixa eu te contar, a verdade do meu país é isso, isso, isso. Você tenta passar uma credibilidade para o mundo. Porque aí é que eu falo, o Brasil, sob o ponto de vista do posicionamento internacional, não vai ser respeitado por hard power, por balística. Nós não temos míssil, nós não temos força militar. Nós temos 2 coisas que eu acho que interessam ao planeta. O nosso papel na liderança da sustentabilidade e uma liderança na vizinhança, né? É isso que está no jogo. Vamos conversar com o Brasil, porque ali está uma turma, né, que tem a Amazônia, que tem um processo ali, nós não podemos deixar aquilo acabar. E, cara, é o maior país da América Latina. Fora disso, Paulo, na hora que a gente se mete em alguns assuntos para além desses 2 e se mete mal, aí complica. Que eu acho que foi o posicionamento errôneo do Brasil, aí muito porque o Lula não leu o discurso, falou de improviso. Vou sentar numa mesa e conversar com o Zelensky, com o Putin, nessa linha, entendeu? Acho que a Ucrânia foi ruim
E o alinhamento com o Brixtão, que o Augusto fala, eu compreendo do seu ponto de vista comercial e tal. Mas não tem nem vantagem comercial. Mas nem relação comercial. Não estou dizendo que é bom, estou dizendo que é a argumentação de quem é a favor. Mas ele gera impactos também. Então acho que eu fiz uma análise aqui do tá. Rapidamente para a gente finalizar, um minutinho para finalizar, então, só para a gente dar um giro na realidade da ONU de hoje. Sim. Zelensky disse que não se pode confiar no mal e fez uma crítica muito grande à Assembleia Geral da ONU, aos participantes da organização, dizendo que eles não se antepõem a um regime invasor e autoritário, e deu uma indireta a alguns países, dentre eles uma indireta a Lula, dizendo que ou você está de um lado ou você está do outro. No caso da Ucrânia, é um divisor de águas mesmo. Não tem como. Ali não tem como, não existe uma... Quer dizer, toda neutralidade é falsa. E toda neutralidade acaba apoiando indiretamente o invasor, que é o ditador Putin, que é um chefe de um governo de assassinos, como a gente sabe. O governo russo é um governo de assassinos. Né? E é um terrorista de Estado. Cai muita gente da escada, né? Cai da escada, o avião explode, envenenado. O avião explode de uma maneira misteriosa. Não são assassinatos, são acidentes. Acidentes. Acidentes que eliminam rivais. Isso é uma consequência natural dos acidentes. Acontece só na Rússia. Na Rússia. Muito comum. E ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por um negócio bem mais grave do que tudo isso, né? Que é a captura e o rapto de crianças ucranianas para serem russificadas. É por causa disso que há um mandado de prisão contra Putin. Ele retirou das escolas invadidas crianças. Que é o que a União Soviética fazia. Que há muito tempo fez nas repúblicas da União Socialista Soviética. Exatamente. Fizeram isso tradicionalmente com a russificação. Sovietização. Nós temos que terminar o programa, infelizmente. Puxa. Mas eu tenho que mandar aqui um mais abraço. Mais uma horinha, então. A gente vai marcar para a próxima semana mais uma hora. O Emerson, do bairro Alvorada em Contagem. Parabéns pelo programa. Infelizmente, o povo brasileiro é responsável por tudo aquilo que vivemos hoje. O povo aceita tudo que fazem contra ele. O povo não sabe o que dizer. Todo o poder emana do povo, assim diz a Constituição Federal de 1988. Está dizendo aqui o nosso amigo o Emerson, lá de Contagem. O Emerson, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Gabriel, terça-feira cansativa para todos nós, mas que termina de uma maneira prazerosa. A gente falando sobre democracia e fazendo essa conversa tão boa que entre nós frutifica e frutifica para todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado, Gabriel. Até o 13º. Mestre Augusto, muito obrigado pelo presente, né? Até lá. Mestre Augusto nos trouxe um livro hoje de presente. Não, para mim e para o Gabriel. Eu tenho também lá. Ele te deu. Esse tira a mão meu, tá esse é o seu. Esse já tem até dedicatória aqui. Mas o meu está lá. Obrigado, Augusto. Grande abraço para você. Grande abraço. Gabriel é ciumento, você viu? Não, é porque ele me dedicou aqui. É um livro escrito sob pseudônimo, né? Num período duro. Então, da ditadura, não foi que você escreveu? Não, foi depois. Foi depois, mas por que você... entendi, você não falou o nome. Mas estou aqui curioso para ler. E os livros do Augusto são todos... Tem vários aqui, ó. Inclusive, Capital Social. Isso. Mas o que todo mundo tem que ler, tá onde? Tá o... Como as democracias nascem, que não está aqui. Como as democracias nascem, Como as democracias nascem.org.br, a gente tem que ir embora. Obrigado, Augusto, obrigado, Daniel, obrigado, Gabriel, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Foi um prazer enorme dividir com vocês mais uma terça-feira, falando de democracia e discutindo, ampliando essa discussão o máximo que a gente puder. Agora, a responsabilidade é toda nossa, né? Nossa, primeira pessoa do plural, em disseminar essas conversas por aí. Grande abraço e até a próxima terça-feira. No capítulo anterior. Inacreditável, mas 2 bolinhas de gude estavam no escuro. Daí a bolinha de trás diz pra outra: Cuidado com a escada! Cadê?